E agora a gente volta falando de tecnologia, do avanço de implantação da quinta geração de internet, conhecido como 5G. Aos poucos, essa nova tecnologia vai avançando o país. A implementação do 5G de alta performance começou em Brasília com uma infraestrutura totalmente nova. E hoje outras cidades como Belo Horizonte, João Pessoa e Porto Alegre já contam com a inovação. E para nos explicar um pouco mais sobre o 5G, como funciona e muito mais, a gente recebe aqui no Jornal Jovem Pan Euclides Schumann, que é membro do Instituto dos Engenheiros, Eletricistas e Eletrônicos. Euclides, boa noite, bem-vindo. Boa noite, Lívia. Boa noite, telespectadores da Jovem Pan News. Euclides, para mim, que sou uma reles jornalista, é um assunto muito complexo, então eu te peço para ser bastante didático. Como é que está funcionando essa implantação da tecnologia? Eu citei Brasília, que foi a primeira cidade a iniciar esse processo de implantação, a primeira capital, e desde ontem, sexta-feira, esse processo já avançou para BH, João Pessoa, Porto Alegre. Como é feito esse processo de implantação do 5G nessas capitais e que agora vai avançar cada vez mais? Sim, a Anatel tem que tomar medidas para não ocorrer interferências com outros serviços que utilizam as frequências, né, do 5G, né, a mesma a frequência de rádio do 5G. Então, por exemplo, né, não é possível pegar e sair implantando em todo o Brasil ao mesmo tempo sem fazer uma análise, né, do que está sendo de cada local, o que tem de serviço ali de rádio funcionando, né? Então a Anatel está fazendo aos poucos, né? Esse acompanhamento da implantação do 5G no território nacional. Em menos de um mês, com Belo Horizonte, Porto Alegre, João Pessoa e Brasília, já são 8 milhões de brasileiros aí, né? Que podem utilizar aí o 5G. Dessas cidades, elas precisam fazer algo, mudar os seus aparelhos? O que a população precisa fazer para conseguir usufruir dessa nova tecnologia? Sim, a população precisa ter o smartphone, né, compatível com a tecnologia. Aqui no Brasil, já existem mais de 60 modelos, né, de smartphones que são compatíveis com a tecnologia 5G. Em relação às cidades, a infraestrutura do 5G tende a ser mais simples, tá? Vai requerer menos antenas grandes e mais antenas pequenas espalhadas aí pelo território nacional. Agora, quem não tem esse aparelho que vai permitir receber esse sinal do 5G, tem ainda o aparelho do 4G, por exemplo, que é o meu caso. Se eu não quiser trocar de aparelho, por exemplo, eu vou continuar usufruindo da minha internet 4G normalmente, né? Sim, é o meu caso também, né? Por enquanto não é necessário, né, você trocar o aparelho. O 4G continua funcionando normalmente. O que vai acontecer é que quando o 5G chegar aí em São Paulo, por exemplo, você não vai ter a mesma, digamos assim, as comodidades que o 5G vai oferecer, né? Como, por exemplo, aí, velocidades até 100 vezes mais rápido aí, vídeos de alta definição, né, muito mais fáceis, com uma qualidade muito melhor aí. Você citou esse exemplo de São Paulo e eu me lembrei de uma coisa, Euclides. Existe a expectativa de São Paulo e Rio de Janeiro, que são duas das principais cidades brasileiras, já serem contempladas na próxima rodada. Se eu não me engano, a expectativa da Anatel, o projeto que foi aprovado pela Anatel, prevê que todas as capitais brasileiras vão ter essa cobertura 5G até o dia 29 de setembro. E tem essa expectativa de São Paulo e Rio já serem contempladas na próxima rodada. Mas parece que existem algumas dificuldades ainda para isso. Não sei se você tem informações a respeito disso. Sim, tenho sim. A Anatel, ela tem um grupo, né, que faz esse acompanhamento aí da implantação das soluções do 5G, e eles vão se reunir no próximo dia 10 de agosto, né? Eles têm uma reunião para decidir aí se os problemas de interferências, principalmente aí nas frequências do 5G, já foram resolvidos aí em São Paulo, Rio de Janeiro, né, e outras capitais. Agora, Euclides, a Fabi Barroso, nossa comentarista, tem uma pergunta para você também. Fabi. Boa noite, Euclides.
Eu tenho aqui uma dúvida também de leiga no assunto. É uma das preocupações que eu tenho, que acho que é a preocupação de muitos que ainda só tem o celular realmente no 4G, é se o 5G ele interfere na velocidade ou no serviço do 4G. Essa é uma preocupação, e quando você fala de interferência em outras coisas, no que seria e se seria o caso do 4G? Ah, sim. Não, o 5G não vai interferir no 4G, tá? Não, são frequências diferentes. O que está ocorrendo aí de interferências são em relação aos serviços de recepção de satélite, né? Daquelas parabólicas de satélite mais antigas, né? Que, apesar de, nas grandes capitais, não serem muito utilizadas, mas aí no interior do Brasil, né, são muito utilizadas ainda. Então, assim, existe uma preocupação da Anatel, né, em relação a esse serviço e a interferência nesse serviço. Agora, Euclides, a gente estava falando do avanço do 5G, pelo menos por todas as capitais aqui do país. Existia inicialmente no projeto uma previsão de que todas tivessem essa cobertura 5G até o dia 31 de julho, mas por questões burocráticas e até por questão da pandemia, esse processo acabou sendo adiado agora para setembro. Como eu citei, a previsão agora até o dia 29 de setembro que todas essas capitais tenham acesso a essa nova tecnologia. Agora, me corrija se eu estiver errada, parece que todo o país vai estar coberto com essa nova cobertura de internet só até 2029, aliás, 2029, é isso? Essa é a previsão? É essa mesmo, Lívia. Parece pessimista, né? Mas já estamos em 2022 e é uma tecnologia que vai realmente criar uma nova plataforma tecnológica para outras tecnologias, né? E ela tem também uma característica de flexibilidade que vai permitir que realmente o interior do Brasil, né, todas as cidades, né, menores até, né, que hoje tem um sinal de 4G às vezes muito muito ruim, né, tenham acesso à internet de banda larga de alta qualidade, né? Só que é necessário investimentos, né? E esses investimentos são feitos ao longo, né, até 2029, e também é necessário tomar cuidado, né, com interferências aí, como eu disse, principalmente no interior do Brasil, aí onde tem outros serviços aí, né, em funcionamento. Para nós, usuários comuns, o 5G vai permitir uma internet ultra rápida e todos os benefícios que isso traz para a gente. Mas quando a gente fala de trazer essa tecnologia aqui para o Brasil, isso abre uma porta para várias possibilidades. Novos serviços na agricultura, no agronegócio como um todo, benefícios também para a indústria, até para a medicina. Daqui para frente, né, à medida que o 5G for avançando pelo país, a gente pode esperar muita modernidade vindo junto com o 5G também, né, Euclides? Sim, sim. O 5G é a tecnologia que vai impulsionar as outras tecnologias, né? Vivemos num mundo conectado, né? Cada vez mais conectado, e o 5G é o que possibilita que essas novas tecnologias se conectem e geram novos serviços aí para a população, né? E também para melhorar aí toda, digamos, o conforto da humanidade, do ser humano em geral, né? Agora, em relação à conectividade, o celular é a única preocupação ou outros aparelhos também vão exigir uma atenção especial para receber essa nova geração de internet? Boa pergunta, Lívia. Os smartphones, para quem está acompanhando, né, desde o começo, lá no início nós tínhamos as seguranças, eram senhas numéricas, né? Aí depois passou aí para padrões geométricos, foi então para digitais e agora estamos com reconhecimento facial, né? E provavelmente vão surgir outras tecnologias aí para implementar aí segurança aí dos smartphones, né? Para melhorar a segurança dos smartphones, que hoje são como as nossas carteiras ou bolsas, né? Onde a gente guarda documentos e valores monetários também. Então, assim, o 5G, né, no smartphone, ele não, eu não me preocuparia tanto, né? Porque os smartphones já são relativamente seguros. Agora, o 5G vai possibilitar
você inserir aí na rede 1000 vezes mais aí, digamos, dispositivos, né? Uma diversidade muito maior de dispositivos aí, né? Você vai ter geladeira conectada à internet, por exemplo, né? Carros conectados à internet, né? E uma infinidade aí de possibilidades para todos estarem trabalhando em conjunto, né? Numa rede, né? E melhorar aí os avanços tecnológicos. Esses dispositivos, por exemplo, uma lâmpada inteligente, né? Ela não pode custar, né? É muito caro. Então, se a lâmpada for conectada à internet, provavelmente os requisitos de segurança dessa lâmpada, né, vão ter que ser muito bem estudados aí, padronizados aí por órgãos, né, como o I3E, né, a Associação dos Engenheiros Eletrônicos e Elétricos. Caso contrário, pode acontecer aí de brechas, né, para hackers e pessoas mal intencionadas. Agora, toda essa tecnologia, em médio, até curto, médio ou longo prazos, pode custar mais para a gente, Euclides, ou não vai resultar numa conta mais cara para a gente? Olha, é assim, se as operadoras, né, continuarem cobrando o mesmo valor pelo tráfego, né, por megabyte ou por gigabyte, é claro que vai aumentar a conta, porque o 5G possibilita aí velocidades, né, tráfegos até 100 vezes maiores, né? Então você vai utilizar mais, né, vai pagar mais. Mas provavelmente as operadoras que a gente vê aí ao redor do mundo é que as operadoras de telefonia móvel utilizam do bom senso, né, e acompanham aí os planos, as realidades tecnológicas e sociais aí. Agora, Euclides, eu imagino que a tendência com o passar do tempo é tentar tornar essa tecnologia 5G cada vez mais acessível. Hoje, você explicou que são cerca de 60 aparelhos celulares que estão aptos, né, que podem oferecer essa nova tecnologia ao usuário, e geralmente são aparelhos mais modernos, né, mais caros, que são esses aparelhos que têm essa autorização da Anatel para oferecer essa internet para o seu proprietário, para o seu usuário. Há a expectativa de que esses aparelhos mais simples, em determinado prazo, também sejam licenciados a oferecer essa tecnologia? Sim, sem dúvida. A tecnologia em si, ela tem um custo inicial alto, né? No processo aí de pesquisa tecnológica, né? Mas com o tempo o preço tende a cair, porque você já domina a tecnologia, a partir do momento que domina a tecnologia e as indústrias já estão configuradas, digamos assim, para produzir componentes para o 5G, a tendência é o preço cair rapidamente aí e ficar no mesmo patamar aí dos aparelhos hoje compatíveis com 4G. Vamos acompanhar então. Euclides Schumann, membro do Instituto dos Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos. Obrigada pelas explicações, Euclides. Bom fim de semana, boa noite. Boa noite, Lívia, boa noite, Fabi. Muito obrigado aí pela oportunidade.